Boa tarde. Esse vídeo é para explicar um pouco sobre a cirurgia de revascularização do miocárdio, porque a gente realiza ainda um procedimento que é bastante invasivo até hoje, né? Estamos aí em pleno 2021, ainda, né, realizamos de uma maneira importante, até mesmo em grande escala, essa cirurgia, a importância dela para os pacientes e por que ela se mantém durante tanto tempo, né? Mesmo sendo um procedimento mais invasivo que, por exemplo, a angioplastia, o que a gente chama de colocação de stents, né, nas coronárias. A gente sabe que as doenças cardiovasculares atualmente estão cada vez mais aumentando sua incidência, principalmente com o envelhecimento da população, né, a gente chama de inversão da pirâmide, né, pirâmide etária, aí, uma transição que está sofrendo o país com relação à faixa etária, o país cada vez mais ficando idoso, seguindo a tendência dos países desenvolvidos, europeus, Estados Unidos. E nesse contexto, a doença arterial coronariana, a gente chama popularmente as doenças de entupimento, né, das coronárias, que são a angina estável, instável, infarto agudo do miocárdio com ou sem supra, né? As chamadas síndromes coronarianas agudas estão cada vez mais em evidência, cada vez mais sendo falado. Todo mundo conhece um ente querido, um familiar próximo que sofreu, né, desse tipo de acometimento, desse tipo de patologia. A doença coronária, ela acontece em função de vários fatores de risco, ocasionando a formação de uma placa, de uma obstrução ali, seja ela parcial ou total, da artéria coronária, que é a que irriga o coração. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem algumas artérias que são as mais importantes para a irrigação do coração. O coração é a bomba, é o músculo que leva sangue, distribui o sangue venoso e arterial para todas as partes do corpo, para o funcionamento adequado dele. Então a gente sabe que o ventrículo esquerdo, que é a parte do coração que bombeia sangue para o crânio e para o corpo inteiro, ele tem a maior artéria do coração, que a gente chama de descendente anterior, né? E essa artéria é que é responsável pela maioria dos eventos maiores aí, do ponto de vista das síndromes coronarianas. Então, quando a gente fala de morte súbita, por exemplo, a gente pode falar que grande parte desses eventos estão relacionados a descendente anterior ou a obstrução do tronco da coronária esquerda, que a gente divide as coronárias em ramo esquerdo e ramo direito. Então, as artérias que irrigam a parte do ventrículo esquerdo vêm desde o tronco da coronária esquerda, né? Então, dentro desse contexto da doença coronariana, nós temos 3 possibilidades de tratamento aí para essas doenças. O tratamento medicamentoso, farmacológico, né? Cada vez mais tem se falado na otimização, do tratamento medicamentoso otimizado, né? Então, que a gente compreende aí os antiagregantes, AS, clopidogrel, Brilinta, os antilipemiantes, então os inibidores de enzima conversora de angiotensina, os IECAs,
os beta-bloqueadores. Então, cada vez mais tem se difundido a otimização do tratamento ótimo aí para a doença coronariana. Então, o tratamento farmacológico possibilita o aumento aí da sobrevida dos pacientes com doença coronariana. Outra modalidade de tratamento muito importante que a gente comentou no começo do vídeo é a angioplastia, o tratamento percutâneo, é o famoso cateterismo, né? Que os pacientes vão até a sala da hemodinâmica, são colocados na mesa da hemodinâmica, puncionado aí a artéria radial, femoral, colocado o catéter e estudado as coronárias. Então, mesmo que o paciente não realize a angioplastia, mesmo que ele só faça tratamento farmacológico ou que vá muitas vezes para a cirurgia, ele necessariamente tem que fazer o cateterismo, tem que fazer a cine-angiocoronariografia. Para quê? Para que a gente saiba a anatomia das coronárias, o que está acontecendo ali, quais as coronárias acometidas e a obstrução e o número desses acometimentos. Então, sem dúvida, a hemodinâmica foi uma estratégia que possibilita aí a sobrevida e a diminuição consistente do número de mortes, do número de sequelas advindas da doença coronariana. A gente sabe do impacto positivo que teve a hemodinâmica dentro do contexto da doença. No início do surgimento do cateterismo, da cine-angiocoronariografia, os pacientes não tinham a possibilidade de tratamento de angioplastia. Então, a grande maioria desses pacientes ou ficava com tratamento medicamentoso ou era submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a famosa ponte de safena e ponte de mamário. E muitas vezes era o único tratamento elegível no infarto agudo do miocárdio, ou seja, a pessoa acabou de infartar, ela lá na década de 50, 60, ela já ia para a mesa de cirurgia e fazia as pontes para sair desse contexto aí ruim do infarto. Atualmente, a gente sabe que dentro do contexto do infarto agudo, o tratamento para tirá-lo dessa fase ruim da doença, do infarto, que é a falta de suprimento sanguíneo para o músculo cardíaco, que se é perpetuado leva à perda desse músculo, ao coração inchado e à insuficiência cardíaca a longo prazo, é a angioplastia. Então, a colocação do stent possibilita tirar o paciente dessa fase aguda e levar o sangue, revascularizar essa parede, essa parte do músculo que estava sofrendo com a falta de sangue, com a isquemia. Então, dependendo da anatomia, de onde está a obstrução, a angioplastia, a colocação de stent é a melhor característica de tratamento, é a melhor via de tratamento na fase aguda que a gente fala, nos primeiros dias de doença. Mas, se o acometimento for muito grande, se tiver acometimento de tronco de coronária esquerda e o número de lesões for muito grande, a gente fala do número de lesões através de um score, chama Syntax Score. Então a gente coloca as lesões vistas no cateterismo dentro de um desenho, de um organograma ali de programa, de computador, e esse computador dá o cálculo do Syntax Score, ou seja, uma pontuação dessas lesões. E diante dessa pontuação, ele vai levar o paciente a ter um tratamento por angioplastia, um tratamento cirúrgico, um tratamento farmacológico. E nesse contexto, a gente sabe que o paciente que tem o Syntax Score maior que 33
principalmente. Um paciente que é diabético, principalmente o diabético insulino dependente, ele se beneficia da cirurgia de revascularização do miocárdio. Muitos estudos foram feitos comparando, né, a cirurgia, comparando a angioplastia, comparando o tratamento farmacológico. Sendo que desde o início dos estudos, né, do estudo Syntax, do Freedom, enfim, a gente tem vários estudos aí que falam a respeito da cirurgia, o padrão ouro é o enxerto arterial que a gente fala. Então, dentro da cirurgia, a gente consegue dissecar, por exemplo, a artéria mamária, a famosa artéria mamária, torácica interna direita e a torácica interna esquerda, que são artérias que vêm diretamente, né, do ramo da subclávia, tem um fluxo sanguíneo excelente, que a gente sabe que a subclávia é um ramo direto ali da aorta. Então, quando a gente coloca esse enxerto nas artérias do coração, principalmente na principal artéria do coração, que é a descendente anterior, que é a artéria que irriga o ventrículo esquerdo, né? A gente sabe que esse enxerto pode chegar a durar mais de 20 anos, quando bem feito. Não só pelo fluxo, mas pelo efeito trófico que ele tem, pelo efeito que a gente chama de neoangiogênese, dele ajudar na formação de novos vasos também no coração. Então, toda vez que os estudos são feitos, os estudos de coronária, o padrão ouro usado é o enxerto arterial, é a mamária, a artéria torácica interna, seja ela direita ou esquerda. Esse é o padrão ouro porque sabe-se que o resultado é muito melhor desse enxerto quando comparado à angioplastia, quando comparado ao tratamento farmacológico. Então, o que sabe-se hoje com a evolução dos tratamentos, com a evolução dos estudos? Recentemente realizado aí o acompanhamento de 10 anos do Syntax Score, saiu agora o estudo no final de setembro, agora começo de outubro, falando do benefício do enxerto arterial, seja ele radial ou mamária, né? A gente consegue tirar o enxerto arterial radial também, seja ele direito ou esquerdo, dependendo, né, do teste de Allen que a gente faz, se a pessoa escreve com a mão direita ou esquerda. Então a gente consegue usar radial também. A gente sabe que, principalmente nos diabéticos insulino dependentes, nos pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo e aqueles com doença multiarterial, ou seja, que acomete mais de 2 ou 3 artérias coronárias, que o uso de enxerto arterial é o padrão ouro. Leva ao longo do tempo, na curva ali de sobrevida, com o tempo, as pessoas morrem menos se elas fazem a cirurgia de revascularização do miocárdio, colocando enxerto arterial, quando comparado com tratamento por angioplastia ou farmacológico. Então, esse estudo do follow-up do Syntax provou, né, diante da comunidade científica, que o tratamento coronário com enxerto arterial é o melhor tratamento. Então, quando o paciente é submetido ao cateterismo cardíaco, todos esses aspectos devem ser abordados com o paciente. Ele deve saber e conhecer quais as vantagens e desvantagens de cada tratamento, e principalmente se ele tem mais de 2 ou 3 artérias acometidas, que ele se beneficia a longo prazo do tratamento cirúrgico, seja ele mais invasivo do que é o tratamento por angioplastia. Principalmente na doença arterial que a gente fala crônica, o paciente que vem com angina, mas está estável, então esse se beneficia ainda mais da cirurgia de revascularização do miocárdio. Então sempre depois do cateterismo ele deve conhecer esse tipo de tratamento.
Por que nós fazemos as pontes, né? As pontes, é o que eu falei, elas são implementadas após as obstruções ali, para levar o sangue nos territórios que, pela obstrução, pelo entupimento da coronária, não há possibilidade de receber fluxo sanguíneo. Então, as pontes vêm nesse intuito de levar a irrigação para células que ainda estão hibernadas ou que têm a possibilidade de sobreviver a um insulto isquêmico, ou seja, insulto de não ter irrigação sanguínea, voltarem a atuar e o coração voltar ao seu funcionamento, ter um remodelamento adequado, ter a sua conformação normal e o paciente possa diminuir o risco de infarto, novos infartos, de reinfarto e de desenvolver insuficiência cardíaca de origem isquêmica. Então é muito importante que você saiba quando você tem indicação desse tipo de tratamento e, se tiver indicação, fazê-lo sabendo aí dos benefícios reais, tá? Então a gente em aulas posteriores pode abordar como é realizado a cirurgia de vascularização do miocárdio, abordar novos estudos aí, eu falei do Freedom, do Syntax, mas a gente tem alguns outros estudos aí, muitos estudos comparando, e nós sabemos a superioridade dos enxertos arteriais dentro do contexto da doença coronariana, principalmente a arterial, tá bom? Então você que é paciente pode e tenha ou é acometido, tem algum ente acometido e queira saber mais sobre a cirurgia da revascularização do miocárdio, nós vamos apresentar aqui no canal para vocês, tá bom? Um abraço, uma boa tarde.